Olá, humanidade! Eu sou a Will, terapeuta holística, e vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre frequência vibracional. Na última live que eu fiz de transmissão canalizada, diante desse momento que a gente está passando agora, hoje é dia 7 de abril de 2020, a gente está passando aí pela pandemia do coronavírus, e as transmissões canalizadas têm vindo direcionadas para esse tema. E uma das questões é que a gente precisa manter a nossa frequência vibracional, a nossa vibração alta, né? Para que a gente vibre equilíbrio, amor, discernimento, que a gente não entre na frequência vibracional do pânico, do medo, do desespero. E aí o que acontece? Quando a gente está fazendo uma transmissão canalizada através desse processo, normalmente quem está aqui, quem está me ouvindo, quem está nos atendimentos comigo, já está num processo de expansão consciencial que consegue entender a questão dessa vibração, dessa frequência. E aí tem muita gente que está chegando agora, ou mesmo quem está ali comigo, ou quem acompanha aqui, fica super na dúvida o que significa elevar a frequência, o que é a frequência vibracional. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então o objetivo desse bate-papo, dessa mini aula aqui, é a gente entender como que essas energias, como que essas vibrações, elas interagem, né, com o nosso corpo físico, com o nosso organismo, e como que a gente consegue transformar essa interação em algo equalizado, equilibrado, e que isso se transforme ou se traduza, né, no nosso dia a dia. Como que a gente vai mexer, como que a gente vai movimentar isso de acordo com as nossas emoções. É aí que eu vou entrar um pouquinho para vocês entenderem. O foco é entender como manter a frequência vibracional elevada. A gente não vai fazer estudos tão profundos aqui neste momento, tá bom? A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente, dentro lá do curso de expansão, que é o curso que eu tenho gravado online, tá aqui, vou pôr o link aqui embaixo para vocês. Ali a gente começa a mexer com essas questões de forma mais profunda. Aqui é só um insight para que vocês entendam de fato, porque é importante a gente manter essa frequência vibracional elevada nesse momento. Então aqui eu vou trazer algumas coisas, alguns insights para ativar aí a rede neural de vocês, só para que vocês entendam o que é essa frequência, essa vibração elevada. Como que a gente faz isso? A gente está recebendo várias informações, né? Você vai em qualquer canal, coisas que vocês seguem, pessoas, facilitadores, eles estão trazendo várias receitas, são muitas e simples, né? Para a gente manter essa frequência vibracional elevada. Porém, o que é essa frequência vibracional? Não é só pensar positivo, né? Porque a gente pensa assim, então se eu for otimista vai dar tudo certo. Mas tem emoção envolvida aí. Então eu quero que vocês compreendam essa parte orgânica, a parte energética, e a gente vai tentar juntar isso, tá bom? Lembrando que, de uma maneira geral, quando as pessoas buscam essa coisa da energia sutil, do equilíbrio da energia sutil, buscam compreender isso dentro de um processo de cura, por exemplo, é quando essa pessoa já passou pelo processo alopático, ela já fez tudo que ela podia e ela não conseguiu se movimentar, então ela vai buscar a parte da energia sutil, ela vai tentar entender a energia sutil como um último recurso. As pessoas que buscam compreender a parte de energias sutis através do processo de autoconhecimento, elas já estão buscando a informação, e essa informação ela vai entrar na essência de uma maneira muito mais, com fluxo mais constante do que aquela pessoa que chega de supetão e quer a resposta, tá? Que é, na verdade, o que está acontecendo nesse momento que a gente está passando aí dessa pandemia. Então o povo está assustado, está com medo, está em pânico, quer a pílula mágica. E a pílula mágica, minha gente, desculpa, não existe. Mesmo porque, não, ela até existe, sabia? Só que ela tá aqui, ó, no interno. E daí vocês ouvem isso o tempo todo e ficam pensando, caraca, cadê? Que interno é esse? Eu ouço isso muito dos meus alunos, dos meus pacientes, mas como é que eu faço para mexer nesse interno? Como que é? E isso é busca, é autoconhecimento, é estudo, é consciência, e não é do dia pra noite. E não é uma coisa fácil, porque a gente vai mexer com parte de emoções, tá bom? Vamos começar? Então a gente tem que começar falando aqui de eletricidade e magnetismo, tá?
Eu diria que são dois lados da mesma moeda aí, só que para a parte da física, da ciência, ainda é um mistério, tá? É um quebra-cabeça. Lembrando que aqui a gente está falando de energia sutil. Eu não sou física, eu não sou bióloga, eu sou terapeuta holística, compreendo de anatomia humana, compreendo de anatomia sutil e a gente vai falar sobre isso, tá bom? Aqui eu só tô pontuando que em relação à eletricidade e magnetismo, até a parte da física ainda acha isso muito cabuloso. Então, se a gente trouxer para a parte sutil, vai ficar um pouquinho mais cabuloso, mas a ideia aqui é que vocês entendam que essa energia tá presente, tá bom? E aí a gente aqui precisa entender a interação, né, entre eletricidade e magnetismo, os campos que existem de eletricidade e magnetismo no planeta Terra e a interação com o nosso corpo humano, tanto na parte sutil como na parte física e biológica, tá? E aqui eu vou colocar de forma bem simples. A gente não vai entrar profundamente na questão dos chakras, mas vocês precisam entender, busquem essa informação. A gente tem muito material aí falando sobre os vórtices, sobre os chakras, porque são eles que fazem essa conexão entre toda a parte elétrica e magnética externa e o interno, que é aqui, o nosso. Então são os nossos chakras que fazem essa ponte, né? Como se nos nossos chakras existem uma espécie de antena, como se esses vórtices fossem anteninhas, e essas antenas vão captando o externo e fazendo essa ressonância com o interno, entenderam? E aí a gente precisa fazer uma paradinha para entender que existe esse campo energético, esse campo eletromagnético real, digamos assim, o material, é o que a gente está vendo aqui, é o que está interagindo conosco, e existe esse presumido, que é essa nossa parte energética, é o que a gente não vê, que são os nossos chakras, tá? E essa interação entre eles é que vai dar a velocidade dessa frequência vibracional e a intensidade, tá? É de dentro para fora. Então a gente pode estar com um dia lindo ensolarado ali fora, mas se os meus chakras, se todo esse sistema de corpos sutis que eu tenho aqui não estiver ressonante com o sol lindo que está lá fora, não vai fazer efeito, né? Tanto faz se estiver sol, se estiver chovendo, porque na verdade é aqui dentro que a gente precisa movimentar para conseguir ter essa ressonância. Então você já deve ter sacado que a gente emite energia, a gente recebe energia, então aquela coisa toda do estou exausto ou estou cheio de energia é uma troca com o meio ambiente. E aí a gente vai um pouquinho mais fundo, vai entrar no nosso corpinho e vai pensar nas nossas células, tá bom? Nossas células, nossos órgãos. Então, se você também não manja muito aí de anatomia humana, compra o livrinho na transmissão canalizada. A gente trouxe informações lá, eu mostrei alguns livros, tem os links, eu vou colocar o link aqui de novo nesse vídeo, tá? Tem livros muito simples e acessíveis de anatomia humana, que são importantes para que vocês entendam esse processo aqui da questão da ressonância, da frequência eletromagnética, da vibração, da frequência vibracional emitida, tá? Porque as nossas células e os nossos órgãos, eles possuem, né? Eles têm pulsos elétricos, e são esses pulsos elétricos que vão conversar com o que está vindo de fora. E como que eu alimento isso que está dentro? Vai movimentar as suas células, vai movimentar os seus órgãos. E como? Se você não tem muitas vezes, né, o ser humano não tem muita consciência de onde estão localizados esses órgãos, o que eles movimentam dentro da parte do eixo tronco-endócrino, dentro da parte de metabolismo, a parte hormonal, que é super importante, é a nossa parte hormonal que carreia, né, todo esse fluxo. E aí, se eu não sou da área da saúde, se eu não entendo nada disso, como é que eu vou entender de frequência vibracional? Como é que eu vou conseguir manter a minha frequência vibracional elevada? E aí a gente vai chegar bem rapidão lá na parte do sistema neural, que é a parte de todo o processo sinapsial, que isso vocês devem lembrar, porque era muito legal na escola, né, de estudar lá os neurotransmissores, o processo das sinapses.
Então, se a gente movimentar todo o corpo humano, quando a gente pensa lá em formas de pensamento, eu vou pensar positivo, quando a gente estuda formas de pensamento mais a fundo, a gente entende que não é só ser otimista, tá? Mas a gente vai chegar no processo sinapsial. Então a gente está dando um pulão lá para esse processo sinapsial, porque a gente precisa chegar no processo que vocês compreendam o processo de manter essa frequência vibracional elevada, tá? Dentro lá do nosso processo neural, sinapsial, biológico, enfim, lembra das células, das anteninhas, da emissão de informações? Está acontecendo ali. Então a nossa forma de pensamento está se movimentando aqui, e forma de pensamento tem a ver não só com a parte celular e sinapsial, ela está vindo, né? Então se você está aqui, você tem um movimento de confiar e acreditar na sua essência e entende quando eu falo sobre hierarquia energética, e a gente está falando de ancestralidade. Então essa informação está toda pulsante nos seus corpos sutis, campo eletromagnético, e através do chakra coronário vai se movimentar no processo sinapsial e vai te auxiliar ou te traduzir através das formas pensamento essas informações, e suas sinapses estão ali bombando, tá? E aí, se você não tem essa consciência de corpos sutis e de energia, aquilo ali tá mega suscetível. Quando você tem consciência, opa, você já entende que você precisa movimentar uma espécie de informação, que são as formas de pensamento, através das sinapses, que te mantenha consciente do que está acontecendo ao redor. Isso parece muito legal e muito bonito falando, mas envolve crenças, paradigmas e tudo que muitos de vocês não soltaram ainda, e também soltar 100% é algo bem complicado na densidade aqui da Terra, né? Mas para vocês entenderem que esse processo ele vem de dentro para fora, com compreensão. Então a gente chegou no processo sinapsial, formas de pensamento, e aí você começa a entender essa interação de campos eletromagnéticos. Isso tudo está acontecendo com o ser, está tudo acontecendo com você. Mas as pessoas que estão ao seu redor estão passando pelo mesmo processo. Lembrem que o ambiente tem também a sua emissão, né, de frequência vibracional. E aí tá todo mundo conversando. Campos eletromagnéticos, eles conseguem penetrar por materiais, madeira, carne humana, um dos poucos materiais que seguram um pouquinho o campo eletromagnético são os metais, e aí alguns metais, né? E aí a gente vai entrar na parte nossa de alimentação. Opa, então não é só a forma de pensamento que eu preciso movimentar e entender? Claro que não. Também tem que cuidar da minha nutrição também. E aí entra aí todo esse processo da alimentação, que a gente não vai falar aqui uma dieta melhor ou pior, a gente vai falar sobre alimentação consciente. Não vou levantar nenhuma bandeira aqui de veganismo, não. Alimentação consciente. O que você precisa para se nutrir, não é? E a gente tem ouvido muito aí falar sobre a questão dos metais. Então busquem também essa informação para vocês entenderem que se a gente tem muito metal no nosso organismo, lembra que as células estão emitindo isso. Então não há interação entre campo eletromagnético. Então não adianta ter o sol, porque o meu campo não vai estar conversando com ele, está bloqueando a informação, tá? Então não adianta eu ficar falando aqui para você aumente, eleve a sua frequência vibracional se você está cheio de informação metalizada que não conversa e não ressoa com a informação que está chegando. E aí vocês entendem que essa interação de campos eletromagnéticos vai afetar o nosso corpo biológico, certamente vai afetar o nosso corpo biológico. E aí, para vocês entenderem a questão da frequência vibracional elevada, é um conjunto. Então vocês podem ouvir todas as recomendações. Aqui eu vou falar para vocês, o que a gente pode movimentar, né, para melhorar essa frequência vibracional, por exemplo. A gente pode trabalhar com cromoterapia, porque a gente está trabalhando com as cores, e as cores emitem, né, emitem frequência nas ondas de luz. Então pode ajudar bastante, você pode muito usar a cromoterapia a seu favor para aumentar a frequência vibracional. Acupuntura, reiki, massagem, florais, meditação, atividade física de uma maneira geral, ajuda muito as suas células a se fortalecerem, aos receptores, as anteninhas terem discernimento, né? Porque lembra que na célula tem toda a sua informação
ancestral aí. Então, quanto mais fortalecida a sua célula, mais captação através de ressonância você vai ter com as coisas que vibrem junto com a sua essência. Então, manter a frequência vibracional nas ondas de equilíbrio, de amor, de discernimento, não é tomar água só, é compreender o processo. Lembrando que por trás de tudo isso, a gente tem os nossos processos emocionais. Então, aqui mesmo no canal Dendiba do YouTube, eu tenho uma série, uma playlist, que foram as primeiras transmissões canalizadas que eu coloquei aqui no canal, que são 5 vídeos, se não me engano, onde é tudo canalizado e onde traz informações sobre as emoções. Então eu sugiro que vocês assistam, tá disponível, é gratuito, tá aqui. Assistam aquelas transmissões canalizadas, elas são curtas, eu acho que elas têm em média 9 a 10 minutos, porque eu coloquei lá no IGTV, no Instagram também. E elas falam sobre o processo emocional, vão falar do eixo tronco endócrino. Ali está a base para que vocês compreendam tudo isso que eu acabei de falar, junta uma coisa na outra e vai movimentar as questões de elevar a frequência vibracional. Porque se o sol tá lá fora e eu não tô ressonante com ele, tanto faz, tanto faz. Agora, se o sol tá brilhando, eu entendo a conexão de campo eletromagnético, o que vai movimentar o que no meu corpo, nas minhas células, vai me auxiliar com a vitamina D tá associada com a questão do humor, a emoção aí, né, de aumentar, de a gente se sentir feliz, então ok. Então, e falando em sol, vamos pensar que em todo esse processo nosso aqui no Brasil, essas 3 semanas aí de distanciamento social, aqui no sul pelo menos, ontem choveu, mas a gente teve dias lindos de sol. Então pensa no contrário, se a gente está em distanciamento social, em dias cinzas, frios, a temperatura está agradável, tem sol, então esse processo interno a gente está sendo bastante privilegiado. Então vamos tentar entender essa interação com o meio ambiente. Manter a frequência vibracional elevada é entender que está tudo interagindo através de eletricidade e magnetismo. Então a gente pode até buscar aquelas tabelas da frequência, ouvir as músicas, então as músicas, aqueles beats binaurais, né, que a gente chama, procurem também acima de 300 Hz, que é o que vai movimentar, mas no processo de meditação não adianta você colocar um beat binaural para ouvir se você não está entendendo, ele não vai conversar com o seu campo eletromagnético, é ressonância, é a mesma coisa que o floral. Eu passei lá o protocolo de floral para auxiliar nesse processo de aumentar a imunidade ou manter a imunidade equalizada. Se você não entende que isso está movimentando o corpo sutis, o floral não vai fazer mágica, ele não vai adiantar nada, ele não vai fazer efeito nenhum para você, porque não há ressonância entre os seus corpos sutis, o seu campo eletromagnético e o que está vindo ali daquele floral. É isso. O assunto é vasto, tá, minha gente? Então, assim, busquem. Eu vou colocar vários links aqui embaixo do vídeo para vocês buscarem essa informação. Eu pesquisei um material, porque se eu deixar a informação vir aqui de forma 100% acoplamento canalizado, vai ficar tudo muito amplo, e a ideia de eu buscar informação, fazer uma pesquisa numa forma de uma mini aula, digamos assim, é para a gente entender que a informação já está aqui, que a gente pode se movimentar com isso. Então, cabe a cada um de nós ter esta responsabilidade de nutrir o nosso corpo físico, mas também cuidar da parte de energia sutil, porque uma coisa está junto com a outra e está interagindo com o meio ambiente. E quem está conversando com a gente nesse momento é o nosso planeta. Então eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, perguntas em relação a esse tema, me enviem e-mail, ou quem tem aí meu WhatsApp pode me enviar o WhatsApp. Mas o e-mail é a maneira mais segura, mais tranquila de eu receber e responder vocês. Por enquanto eu não tenho uma equipe que me auxilie nesse processo, ainda estou aqui embora esteja aí já 5 anos na estrada nesse trabalho, agora a gente está num ponto onde as coisas estão mais amplas, estão acontecendo e é assim que tem que ser, mas nesse momento sou uma humaninha só aqui trabalhando, então conversem comigo
por e-mail, tá? Que eu responderei a todos. Até a nossa próxima aula, vamos ver o que vem aí. Próxima transmissão canalizada vai ser essa semana, na quinta-feira, hoje é dia 7, então 7, 8, dia 9, né? 9 de abril, transmissão canalizada lá ao vivo no Instagram, e depois eu vou subir o vídeo aqui no YouTube para vocês. E um dos temas que a gente vai conversar um pouquinho é sobre as percepções e sensações que as pessoas estão tendo no físico, tá? Eu tenho recebido muita mensagem do pessoal com dor de cabeça, com enxaqueca. Eu sinto também, eu tenho ficado em casa direto, mais uma vez por semana eu saio para ir no mercado, para ver meus pais, e quando eu volto para casa, minha enxaqueca tá gritando que eu preciso parar, e confesso para vocês que muitas vezes eu tomo sim um remedinho para dor de cabeça, porque eu não vou ficar sofrendo não, porque existe muita coisa aí fora acontecendo, tá bom? Mas a gente vai conversar sobre isso na quinta-feira, transmissão canalizada. Aguardo vocês e até a próxima!